Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe grandemente. Nessa noite eu tenho mais uma mensagem muito especial da parte de Deus para compartilhar com você aí. Que essa seja uma noite de muito aprendizado para todos nós, uma noite maravilhosa e, acima de tudo, uma noite de grande adoração ao nome do único que deve ser glorificado, ao nome do único que deve receber toda honra e toda glória. Jesus Cristo. Amém? Bom, nessa noite de hoje nós iremos meditar em vários versos, especificamente em 4 versos. Então por isso eu gostaria de começar logo na introdução do nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre o tema central da noite e sobre os versos que leremos. Bom, então vamos à nossa introdução. E para começá-la, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema do qual falaremos nessa noite. E o tema é: o pecado é sim errado. Nessa noite nós iremos explorar um pouco passagens que falam sobre como o pecado é errado. Eu senti de Deus no meu coração que era preciso falar sobre isso aqui nessa noite. Afinal, no nosso mundo atual, nós testemunhamos vários falsos profetas, várias pessoas que se dizem serem verdadeiras, mas que não pregam contra o pecado, que não exploram o tanto que o pecado é errado, que não exploram as escrituras, mais especificamente versos que falam sobre como o pecado é errado. Então eu senti no meu coração da parte de Deus de compartilhar isso com vocês e com várias outras pessoas que não acompanham o canal e que não estão aqui conosco. Então esse é o nosso tema central da noite. O pecado é sim errado. E nós, como eu disse, trabalharemos com 4 versos, sendo o primeiro deles no livro de Provérbios, capítulo de número 28 e verso de número 13. Logo após nós já iremos para o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. E após iremos mais para frente ainda, 1 João, capítulo 3, versos 4 e 5. Agora que finalizamos a nossa introdução, vamos então à nossa mensagem. Para começar, eu já gostaria de ler o verso de número 13 do capítulo 28 de Provérbios, que assim se escreve: O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse verso nos ensina algumas coisas e ele nos mostra o porquê o pecado é errado. Obviamente, ele não fala sobre todos os indícios que estão na Bíblia Sagrada sobre o quão o pecado é errado. Mas ele já fala sobre uma coisa que já é bem chave, já é bem importante. Sem deixarmos o pecado de lado, sem confessarmos os nossos pecados, sem nos arrependermos dos nossos pecados, nós não alcançamos o quê? A prosperidade. O verso fala que aqueles que encobrem os seus pecados, ou seja, aquelas pessoas que ignoram que devem se arrepender de seus pecados, aquelas pessoas que ignoram a presença de Deus, que ignoram que Ele se chateia com seus pecados, as pessoas que encobrem eles e agem como se nada estivesse acontecendo, o verso fala que essas pessoas não prosperarão. E quando se fala de prosperidade nesse verso, não estamos falando de carros, não estamos falando de casas, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando sobre paz, estamos falando sobre comunhão com Deus, estamos falando sobre salvação. Essa é a verdadeira prosperidade que um homem pode viver. E adivinhe só, ela não pode ser vivida sem que antes deixemos de ser escravos do pecado. Mais à frente falaremos sobre isso, escravidão e servidão ao pecado. Sem que nós larguemos o pecado de lado, sem que nós nos apartemos do pecado e das práticas pecaminosas, nós não vivemos paz, nós não vivemos o melhor da presença de Deus, nós não vivemos a presença de Deus em nossas vidas, que por si só já é a melhor coisa que podemos alcançar. Sem que nos arrependamos dos nossos pecados, nós não vamos para frente, nós não nos aproximamos de Deus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Sem que confessemos os nossos pecados a Deus,
e deixemos eles de lado, nós não progredimos em nossa vida com Cristo e, consequentemente, nós somos condenados à morte eterna e perdemos a chance de sermos salvos. Esse verso explora esses conceitos. Primeiro, quem encobre o pecado, quem ignora o que está fazendo, quem age como se nada estivesse acontecendo, não alcança a verdadeira prosperidade. Segundo, sem que nos arrependamos dos nossos pecados, sem que confessamos os nossos pecados, nós não vivemos a misericórdia de Deus, nós não vivemos a salvação, nós não vivemos uma comunhão com Deus. São esses dois conceitos principais que esse verso trabalha. Em sua parte final ele diz: mas os que os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, quem confessa os seus pecados, quem se arrepende dos seus pecados, quem se aparta de seus pecados, alcança a misericórdia de Deus. E essa misericórdia não é só Deus ter pena de você quando você está em um cenário onde você o chateou muito. Não, a misericórdia de Deus é o simples fato para nós seres humanos de Ele permitir com que você acorde. A misericórdia de Deus é o fato de Ele permitir com que nós respiremos. A misericórdia de Deus é o fato de Ele permitir com que nós tenhamos a oportunidade de vivermos mais um dia, de fazermos diferente, vivendo situações semelhantes às quais já vivemos. Então, dizendo que os que confessam os seus pecados e os deixam vivem a misericórdia de Deus, esse verso automaticamente afirma que aqueles que não confessam os seus pecados e que não os deixam para trás não alcançam a misericórdia de Deus, não alcançam a paz, não alcançam uma comunhão com Deus, não alcançam e vivem a salvação. Esse verso, de começo, já nos mostra o tanto que o pecado é errado. Porque esse verso nos diz que nós devemos confessar e deixar o pecado. E por que nós haveríamos então de confessar na presença de Deus uma coisa e deixá-la de lado se essa coisa não é errada? Se essa coisa não é algo que desagrada a Deus, por que nós teríamos que nos arrependermos dela? Se a palavra de Deus nos diz que aquele que encobre o pecado não prospera, é porque o pecado não é uma coisa que deve fazer parte da sua vida. Se esse verso nos diz que aquele que confessa e deixa os seus pecados vive a misericórdia, ele está afirmando que aquele que não confessa não vive a misericórdia de Deus, não vive a paz espiritual, não vive uma comunhão com o Pai. E você acha mesmo que você receberia essa carga de coisas negativas para sua vida sem que algo negativo e contra a vontade de Deus fizesse parte dela? Você acha mesmo que se o pecado fosse uma coisa boa, ele não te traria esse tanto de coisa ruim? Ele não te afastaria tanto de Deus? Se o pecado não fosse uma coisa ruim, Deus não o odiaria acima de tudo. Até porque Deus odeia o pecado. Odeia. E é por isso que por várias vezes em sua palavra, em suas escrituras, inúmeras, múltiplas vezes, ele nos diz para largarmos do pecado, ele nos alerta que se encobrirmos os nossos pecados, se ignorarmos eles e vivermos como se nada estivesse acontecendo, nós não alcançaremos a prosperidade, ou seja, paz espiritual, comunhão com Deus, salvação, libertação, purificação, seja interna ou externa. Se o pecado não fosse algo terrível, se ele não fosse algo errado, Deus não estaria nos alertando a todo custo para largarmos dele, para nos separarmos dele e para desistirmos dele. Deus não nos alertaria sobre isso. Se o pecado não fosse algo ruim, se o pecado não fosse algo sem sentido, se o pecado não fosse algo contra a vontade dele. Entenda. Se você encobre o teu pecado, se você não confessa perante a presença de Deus, se você vive cada dia da sua vida como se você não estivesse pecando, como se o pecado não estivesse fazendo parte da sua vida, ou seja, como se nada estivesse acontecendo, você não vive a presença de Deus, você não vive uma vida com Deus. Afinal, o pecado te trava de viver qualquer tipo de coisa proveniente de Deus.
Ou seja, se você vive com o pecado em seu coração, ignorando que você peca, vivendo como se você não pecasse, você não está vivendo nada e você não está chegando próximo de viver nada proveniente de Deus. Afinal, você encobre o seu pecado. Então, o que esse verso nos ensina é que quem encobre o pecado, que quem age como se nada estivesse acontecendo, não prospera, mas sim tem tendência a ruir. E ele também nos ensina que não basta só você não encobrir os seus pecados. Você deve confessá-los a Deus. Ah, mas Deus já sabe os pecados que eu cometo. Não interessa. Para que você comece a viver mudanças em sua vida, Ele quer ouvir da sua boca o que você tem feito. Ele quer te ver de joelhos, colocando na presença dEle o que você tem errado. Então não basta só você não encobrir os seus pecados. Você deve confessá-los. E depois que confessá-los, deixá-los. E não ficar voltando para eles. Afinal, isso é o que muitas pessoas fazem. Confessam seus pecados, deixam de encobri-los, acham que está tudo bem e voltam a cometê-los. Voltam a se tornarem escravos, escravas, servos, servas do pecado. Tornam a viver essa vida de lixo, essa vida terrível, com o pecado enraizado nela. Então não basta só você não encobrir os seus pecados, não basta só você deixar de esconder os seus pecados e passar a viver como se você realmente estivesse pecando e não ignorando tudo. Não basta só isso. Você tem que confessar os seus pecados à presença de Deus. E também não só fazer isso. Depois, deixá-los para trás, parar de cometê-los, cortar os gatilhos, desistir deles cada dia, orar a Deus para que Ele te ajude a vencê-los a cada dia. Amém? Graças a Deus. Vamos agora então ao nosso segundo verso dessa maravilhosa noite. E este, como eu disse, se encontra no Evangelho de João, em seu capítulo de número 8 e verso de número 34, que assim se escreve: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu gostaria de deixar algo claro aqui. Sempre que você observa na Bíblia Sagrada esse termo, em verdade, você pode ter certeza que aquilo que será dito após é uma verdade absoluta. Principalmente se estiver saindo da boca de Jesus. Principalmente se estiver saindo da boca de Deus. Afinal, aqui Jesus diz: em verdade vos digo. A partir daí, o que ele diz, você e eu perceberemos mais à frente. É uma verdade absoluta. Então gostaria de deixar isso bem claro. Afinal, esse termo em verdade, aparece várias vezes na Bíblia Sagrada. E muitas das vezes as pessoas acabam por não entender o que ele significa. Eu mesmo até pouco tempo não entendia, antes que eu fizesse uma pesquisa e logo passasse a entender. E é claro, aqui eu já deixo também uma dica para você. Lê uma palavra, lê um verso, não entendeu? Pesquise. Pesquise análises hermenêuticas e exegéticas desse verso. Com certeza vai te ajudar muito, amém? Mas bom, eu vou parar de enrolar aqui, vou parar de me prolongar. Vamos voltar ao nosso verso. Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, e logo após diz, confirmando o fato de que esse termo diz respeito a uma verdade absoluta, que aquele que peca, que aquele que vive no pecado, é servo, é escravo do pecado. E vai me dizer se isso não é uma verdade absoluta. Primeiramente, nós nem precisaríamos entrar em um debate se isso é verdade ou não. Pois se você observar o começo desse verso, você vai perceber da boca de quem ele está saindo. E logo você nem precisaria questionar a si mesmo se isso aqui é verdade ou não. Pois está saindo da boca de Jesus. Poderia em algum momento Jesus dizer alguma mentira? Não. E o que ele diz aqui é o contrário disso. É uma verdade absoluta. É uma verdade que ela pode doer, mas que ela faz total sentido, como tudo aquilo que Jesus Cristo diz. Aquele que vive no pecado, aquele que comete o pecado, ou seja, não aquele que peca uma vez, não, aquele que comete sempre, aquele que vive nisso, é um escravo disso. É um escravo do pecado, é um escravo da iniquidade, é um escravo da transgressão.
E o que se pode concluir com isso? Primeiramente, o pecado é algo que acaba com uma virtude em sua vida que Jesus Cristo te concede em abundância: liberdade espiritual. A partir do momento que você peca com consciência e se vê servo do pecado, você perde a tua liberdade espiritual que antes você tinha. Jesus Cristo sempre concede a todos nós essa liberdade. As pessoas que escolhem o que vão fazer com ela. Muitas usam dessa liberdade para buscar a Deus, para viverem uma vida com Deus. Outras usam dessa liberdade para absolutamente nada, ignoram ela e caem para o pecado, chegando em um tempo onde infelizmente perdem-a por completo. O pecado tira de você uma coisa maravilhosa que Jesus te dá: liberdade espiritual. O pecado, ele é uma força espiritual que te puxa para baixo. Imagine uma âncora de um navio. Uma âncora serve para fazer uma força para que o navio continue, sabe, sempre em um nível mais baixo. Ela serve, obviamente, para que o navio não perca o controle completamente. E imagine que essa âncora deixe de ser uma coisa boa e passe a ser uma coisa ruim. Imagine que essa âncora está amarrada em seu pescoço e você é jogado em um mar, não, sem ter para onde ir, sem ter em um lugar onde se segurar. Imagine uma âncora de navio amarrada em seu pescoço e você em alto mar. Você está fadado à morte. É uma força que te puxa para baixo, sem que você possa fazer algo sobre. Porém, existe alguém que pode fazer algo sobre. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Ah, mas olha a situação que você coloca. Uma âncora de navio amarrada em meu pescoço. Como pode Jesus me salvar de uma situação como essa? Ele não só pode, como ele te salva. Então, o pecado, ele é uma força que te puxa para baixo. Ele é uma força que faz de você um fadado, uma fadada. Faz de mim um fadado à morte, um fadado a sofrer eternamente. É isso que o pecado faz. O pecado, ele é algo que pode facilmente tornar de você um escravo, tornar de você uma escrava. O pecado é uma força que, a partir do momento que você dá a sopa para ele a primeira vez, se você não tem cuidado, ele passa a te dominar. Ele passa a acabar com a sua vida aos poucos. E ele é realmente algo que te puxa para baixo, é algo que acaba com você e você não consegue fazer nada a respeito. Isso é o que o pecado faz com a tua vida. Agora você vai me dizer que o pecado não é uma coisa ruim? Tudo bem. O que eu estou tentando trazer a você nessa noite é puramente a verdade. E eu quero ajudar você a mudar o seu pensamento. Se você acha que o pecado não é algo errado, se você acha que não vai ser bom para você largar do pecado, tudo bem. Eu só te peço, humildemente, e sem te obrigar a nada, que você mude a tua opinião, que você mude a tua cabeça. Afinal, vai chegar uma hora que essa âncora vai te puxar tão fundo, onde você não mais terá saída. E aí você morrerá. A diferença em uma situação que eu citei humana para essa é que você morrerá eternamente. E aqui você morrerá fisicamente. Então entenda o pecado como uma âncora de navio. Só que não amarrada em um navio, mas sim em você, te puxando para o fundo do mar. O pecado é horrível. E sabe por quê que essa âncora te puxa tanto? Sabe por quê que essa âncora chegou a me puxar tanto? Por minha culpa, por sua culpa. O pecado é errado. E você pode se libertar dessa âncora ainda no comecinho do mar, ainda na superfície. Você pode se libertar dela. Você pode. Antes que você chegue em um ponto onde você não tenha mais saída, você pode sair dessa. E não é você que pode sair. O que você pode fazer é sair do pecado, largar o pecado e buscar a Deus. Ele verdadeiramente que vai te libertar.
da corrente que te prendia a âncora. Ele verdadeiramente que vai te salvar do afogamento. Ele verdadeiramente que vai te salvar da morte. Encare essa âncora te puxando para baixo como algo proveniente seu. Algo que está acontecendo por culpa sua. Afinal, eu disse algumas semanas atrás aqui no canal, a culpa do pecado não é de mais ninguém a não ser minha. A culpa do pecado não é de mais ninguém a não ser sua. Ah, mas fulano de tal me fez pecar. Quem pecou? Ah, mas fulano de tal me mostrou um vídeo que me fez pecar. Quem pecou? Não foi fulano de tal, não foi o vídeo, foi você. Então, se você está afundando, se você está se tornando um fadado, uma fadada à morte, considere isso algo que uma situação na qual você se colocou. E encare isso como uma situação da onde você só sai com Deus. Porque essa é a verdade. O pecado é uma vida errada. O pecado é uma vida lixo, é uma vida de mentira, é uma vida péssima. E consequentemente, quem vive uma vida péssima é péssimo. Quem vive uma vida de lixo é lixo. Então nós que vivemos uma vida de pecado somos lixo. Somos lixo. Somos nada. Mas ainda assim lixo, porque estamos sem Deus. Eu já disse aqui que somos nada sem Deus e que somos um nada um pouco melhor, com um pouco mais de conhecimento, com mais felicidade na vida com Ele. Só que sem Ele e pecando, nós somos um nada que não passa de um lixo. Afinal, pare para pensar. Um homem perfeito morreu, crucificado pelas mãos, inclusive de um povo para o qual ele veio. Esse homem veio para tirar o meu pecado e o seu pecado. E o que há pouco tempo nós estávamos fazendo? Pecando, escrachando, escandalizando o sacrifício que ele fez por nós. Veja bem se isso não é uma atitude de lixo, se isso não é uma atitude de culpado, se isso não é uma atitude de falido, de fadado à morte. Isso é. Só que Jesus Cristo, Deus, pode fazer com que nós deixemos de ser falidos, fadados à morte, lixo. Ele pode nos ajudar com isso. Mas nós precisamos entender, nós precisamos cair na real, que sem que nós saiamos do pecado, nós continuaremos sendo lixo, continuaremos sendo um nada negativo, abaixo de zero, continuaremos sendo um nada fraco, um nada sem nada que presta em seu ser. Porque é isso que nós somos, sem Deus. É isso que nós somos, vivendo uma vida de pecado. Com Deus ainda somos pequenos, somos nada. Mas existe uma diferença discrepante entre um nada que tem a presença de Deus e faz sua vontade e em um nada que peca e está longe de Deus. Então, o pecado ele é uma força que ele começa a te puxar quando você dá mole, quando você dá sopa, quando você falha. Pode acontecer e vai acontecer de você falhar, mas pense bem. Quando você cai, você fica no chão? Porque é exatamente isso que você está fazendo. É exatamente isso que eu faço. Quando eu peco e continuo no pecado. É quando eu caio no chão e tenho gosto por ficar por lá mesmo. Então, antes que você coloque na sua cabeça que o pecado é uma força que vai te levar à morte, que o pecado é uma força que te torna escravo, coloque na tua cabeça que você passa a se encontrar nessa situação apenas depois de você falhar, apenas depois de você escandalizar, apenas depois de eu escandalizar é que eu me encontro em uma situação de escravo do pecado. Apenas depois de nós falharmos, de nós fazermos errado, é que nós nos colocamos em uma situação onde estamos com uma âncora de navio amarrada em nosso pescoço, afundando e fadados à morte. Antes que você olhe para esse texto e coloque na sua cabeça que o pecado é uma força que te torna escravo, que o pecado é uma força que te leva à morte, coloque na tua cabeça que antes que você se encontre em uma situação de quase morte, que antes que você se encontre em uma situação de escravo, teve um momento que após a primeira vez você deu chance, você deu bola, você deu moral, você deu brecha.
Nós fizemos errado primeiro para nos tornarmos escravos, para começarmos a ser puxados para baixo. Deu para entender o quão o pecado é ruim pelo pouco que foi dito aqui sobre esse verso? Afinal, dá para se explorar muito mais ainda acerca dele. Mas é a pura verdade. Aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que peca não tem liberdade espiritual. Aquele que peca com consciência, vivendo no pecado, vivendo essa vida terrível e drástica, essa pessoa é um escravo do pecado, é uma escrava do pecado. E estar nessa condição mostra a você apenas um destino: morte eterna. Estar nessa condição te mostra o quão longe você está de Deus. Estar nessa condição te mostra o quanto você tem escandalizado e escrachado completamente o que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz. O pecado é uma força que, se você não fugir, se você não desistir dele, vai te tomar, vai fazer de você escravo, vai fazer de você escrava, vai fazer de nós escravos, caso nós não fujamos dele, caso nós não desistamos dele. E eu falo desistir, eu falo me referindo à nossa parte nesse processo. Afinal, antes que Deus possa agir, Ele nos ensina que nós temos que desistir do pecado primeiro. Então, se você não desiste do pecado, se você fica vivendo essa vida terrível, você está sendo fadado à morte. Você está afundando. O pecado é terrível. O pecado é um câncer na tua vida. E infelizmente o que mais vemos nesse dia de hoje são pessoas que estão fissuradas por esse câncer. São pessoas que não importa o que aconteça a elas, elas não largam desse câncer. Elas não querem ser curadas. O que mais se observa nesse mundo são pessoas que não querem sair da vida do pecado. E a elas eu só digo uma coisa: se você não mudar a tua cabeça a tempo, se você não se voltar para Cristo a tempo, se você não buscá-lo de todo o teu coração e amá-lo acima de tudo a tempo, você estará fadado, fadada à morte. Por culpa tua, por burrice tua. Nós, a partir do momento que nós ignoramos a Deus, a partir do momento em que nós não mudamos enquanto há tempo, nós estamos nos tornando fadados à morte por culpa nossa. Então, não encare o pecado como brincadeira, não encare o pecado como algo bom. Ele é uma força maligna que te faz escravo dele. Ele é uma força maligna que te puxa para baixo, para o fundo do mar e te deixa fadado e condenado à morte eterna. Amém? Graças a Deus. É isso que esse verso nos ensina. Jesus Cristo dispara em nossa cara uma verdade que para as pessoas, para mim, para você, pode ser difícil de aceitar, pode ser, dura, pode ser algo que machuca os nossos ouvidos, mas é algo que precisa ser ouvido, precisa ser colocado em prática em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Nós temos que colocar essa noção, esse entendimento sobre esse verso em prática em nossas vidas. Esse entendimento que agora temos de que o pecado é um câncer, de que o pecado é uma força que nos torna escravos, nós temos que colocar isso em prática em nossas vidas. Para que nós todos os dias possamos nos distanciar ainda mais do pecado e evitarmos ele ao máximo. Afinal, isso é terrível. E infelizmente as pessoas não querem largar dele por burrice, cegas por uma falsa vida, cegas por falsa felicidade e se tornando aos poucos cada vez mais escravas desse mal terrível. Amém? Graças a Deus. Vamos agora à nossa parte final da mensagem, que se encontra em 1 João, capítulo 3, versos 4 e 5, que assim se escrevem. Qualquer que comete pecado, transgride também a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados,
e nele não há pecado. Bom, esses dois versos falam sobre coisas um pouco distintas, se você for colocá-las no papel de forma teórica, mas que sim se relacionam. Bom, o primeiro verso, ele fala que todo aquele que comete o pecado transgride a lei. Ah, a lei do Brasil? A lei dos Estados Unidos? A lei da Espanha? Não. A lei de Cristo. Essa, mais poderosa, mais rígida, mais severa que qualquer uma dessas que eu citei anteriormente. Uma pessoa que comete o pecado está ferindo a lei de Cristo, está descumprindo com a lei de Cristo. E Cristo nos ensina que nós devemos seguir a sua lei, que nós devemos guardar os seus mandamentos, guardar os seus princípios, guardar os seus ensinamentos. A partir do momento que você vai contra os ensinamentos, que você vai contra os mandamentos de Cristo, você está indo contra algo que Ele nos ensinou e nos ordenou a fazer. Quando você peca, você se sente bem? Provavelmente. Você sente-se com vontade de fazer mais? Provavelmente. Mas você está transgredindo a lei de Cristo. Você está infringindo os ensinamentos, os mandamentos de alguém que é mais poderoso que qualquer juiz, que qualquer presidente desse mundo, desse universo. Você está transgredindo as leis de Cristo, as leis de Jesus Cristo, que são severas e concedem recompensas justas por meio dele, com seu julgamento justo, com seu jugo. Recompensas essas, consequências essas, que são a caráter para cada um de acordo com o que fez. Então é isso que esse primeiro verso fala. Todo aquele que comete pecado transgride a lei de Cristo, pois o pecado é a transgressão da lei. Isso é verdade. Quando você peca, você não só infringe leis, muitas das vezes, do teu próprio país, como leis maiores, como leis mais fortes, mais rígidas e mais justas, estabelecido pelo mais justo e perfeito de todos os tempos. Leis essas, as leis de Cristo. Agora, o verso de número 5 fala sobre algo maravilhoso. Ele aqui fala um pouco sobre o perfil de Jesus Cristo e fala sobre o sacrifício que ele fez na cruz. Esse verso fala que Jesus Cristo veio para tirar os nossos pecados de nós, para nos purificar de nossos pecados. Sim, eu e você, que nascemos milhares de anos após esse evento. Eu e você. Jesus Cristo morreu para tirar o meu pecado, para tirar o seu pecado. Fomos merecedores? É óbvio que não. Mas mesmo assim ele se manifestou para retirar de nós os nossos pecados. Ele fez isso. Então agora, fazendo uma ponte, conectando esses dois versos, nós entendemos que nós somos transgressores da lei de Cristo. Nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo fez o sacrifício. Jesus Cristo fez o milagre, a manifestação, para que ele mostrasse ao mundo quem é Deus e para que ele mudasse esse nosso perfil de pecadores, de transgressores da lei dele. Então, enquanto a pessoa peca, a pessoa transgride a lei, a pessoa comete transgressões, Jesus Cristo é perfeito, maravilhoso e amoroso para retirar os pecados dessas pessoas. Obviamente, nós chegamos a pecar após esse sacrifício, mas o que está escrito aqui não é só sobre o momento do sacrifício. Não. Pois Jesus Cristo, assim como em seu sacrifício, várias vezes em nossas vidas, é perfeito, amoroso e misericordioso para retirar de nós os nossos pecados e nos purificar. Você sabe as dezenas de vezes que você pediu perdão? Jesus Cristo é perfeito em todas elas para te perdoar. Se ele ver que em teu coração existe verdade, se ele ver que em teu coração não é mentira, não são palavras ditas na presença dele da boca para fora. Então, ao mesmo tempo em que nós somos transgressores da lei, repletos de pecado, transgressores, lixo, pecadores, Jesus Cristo é perfeito
para tirar esses pecados de nós e nos perdoar. E aqui, para finalizarmos, sobra uma frase que eu deixei sobrar aqui, pois eu queria dar um destaque a mais a ela. E nele não há pecado. Se você, pecador, que está vivendo uma vida triste de pecado, lê uma frase como essa e não interpreta que o pecado é terrível, você realmente está vivendo uma situação bem diferente, uma situação bem exótica. Afinal, você precisa estar muito cego pelo pecado para ler uma frase como "e nele não há pecado" e ainda assim achar que o teu pecado é válido. Você se lembra de uma mensagem que eu fiz aqui no canal já, na qual eu dizia que Deus nos criou para sermos sua imagem e semelhança, para sermos reflexos dele? Então, nesse momento eu retomo a esse ensinamento de Deus para nós. Eu te digo, Deus nos criou para sermos uma imagem e semelhança dele. E se nele não há pecado, por que as pessoas ainda pensam que o pecado é válido? Por que as pessoas ainda pensam que o pecado não é ruim? Deus nos criou para sermos como ele. E como não podemos ser como ele, a nossa missão é nos tornarmos o mais próximo disso. Ou seja, nos inspirando nele todos os dias, seguindo seus passos todos os dias. Ele nos criou para isso. E se nele não há pecado, como pode você pecar, você viver uma vida de escravidão ao pecado, ser o ato de seguir os passos dele? É óbvio que isso não é o ato de seguir os passos dele. É óbvio que o teu pecado não é válido. É óbvio que o teu pecado é errado. É óbvio que o meu pecado é errado. É óbvio que uma vida de pecado é uma vida triste, mentirosa, falsa e errada. Afinal, se o pecado não fazia parte do perfil de Jesus Cristo, e a nossa missão como filhos dele é sermos os mais próximos de sermos como ele, por que nós temos que manter uma vida nesse mal terrível? A resposta é: não devemos manter uma vida nesse mal terrível. Nós temos que olhar para essa frase, nele não há pecado, e automaticamente repudiarmos o pecado com todas as nossas forças. Afinal, a nossa missão é sermos o mais próximo possível de Jesus Cristo. E se nele não há pecado, não houve pecado, não há pecado e não haverá pecado, por que as pessoas acham, por que nós achamos que o pecado é válido? O pecado não é válido e ele é extremamente errado. Amém? Graças a Deus. Vamos agora ao nosso sagrado momento de oração. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, nesse sagrado e maravilhoso momento de oração, Senhor, eu oro e te agradeço grandemente por esse dia, Pai. Te agradeço pelo fôlego de vida que o Senhor me deu, pelas refeições que o Senhor me concedeu. Papai querido, eu não sou merecedor de nada disso, mas ainda assim te agradeço, Pai, de todo o meu coração. Senhor, te agradeço por ter cuidado de mim e da minha família, por ter nos mantido sãos e salvos. Papai, obrigado por esse momento de espalhar o teu evangelho, de fazer a tua vontade. Obrigado por esse momento de reunião com os teus filhinhos, Pai, para juntos aprendermos mais contigo das tuas escrituras e também para juntos adorarmos o teu santo nome. Papai querido, desde já eu te peço desculpas e acredito que os teus filhinhos fazem o mesmo por qualquer coisa que fizemos hoje que não te agradou. Papai, eu te peço perdão do fundo do meu coração. Senhor meu Deus, nos ensina, Pai, ricamente e grandemente o que o Senhor deseja nos ensinar por meio dessa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Nos ensina, Pai, não só hoje, mas pelo tempo que o Senhor quiser e pelo tempo que o Senhor precisar. Papai querido, eu te peço que o Senhor nos ensine, nos conceda discernimento e entendimento dessa palavra todos os dias, cada vez mais. É assim que eu oro, em nome do teu santíssimo amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bote na sua cabeça que o pecado é sim errado. Ele é terrível e deve ser repudiado. E todos devem estar contra ele. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma ótima noite. Nunca se esqueçam. Lutem pelos seus sonhos. Acreditem nos seus pedidos. E tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.